Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudalan de Castro e dando ainda continuidade de todo o abalo, na nossa política, na nossa economia. Essa semana ela se tornará decisivo para Bolsonaro, Por quê? Porque esses próximos dias serão decisivos para Bolsonaro. Porque Bolsonaro ele tem aí três grandes pautas, para poder a gente dar, digamos assim, entender que o governo ele vai superar determinadas, crises. Porque, assim, falta realmente um planejamento, uma governabilidade, uma estratégia política no Planalto, pela figura Bolsonaro. Ele sempre ataca a política, como ele fez ontem lá na Confederação Nacional das Indústrias do Rio de Janeiro, da famosa, que ele diz, velha política, na qual ele se enquadra, porque 30 anos ele passou como parlamentar dentro do Congresso, e uma retórica de anticorrupção, anti-PT, fizeram com que ele chegasse realmente à cadeira presidencial, sem ter participado de nenhum debate e sem ter nenhum planejamento, de governo para o nosso país. Mas as pessoas se sensibilizaram com ele, principalmente eu acho devido à facada, e o colocaram como um mártir. Só que a gente gosta de ver ficção, um bom livro, um bom filme, porém na vida real, a gente precisa de algo concreto. E esse algo concreto não vem com Bolsonaro. Ele colocou como empecilho, e como seu inimigo, as instituições, o Congresso e o Judiciário, sendo que o Executivo só funciona se os dois estiverem apoiados ao lado dele. Então, três pontos chamam a atenção, principalmente aqui na BCC News, que serão crucial para essa semana para Bolsonaro. Primeiro dele está negociações sobre a reforma da Previdência, que é muito complicada, a reforma da Previdência, que Paulo Guedes... Porque assim, existem uns pontos, claro, é apoiado também com o lado da oposição que não quer a aprovação dela, mas tem pontos que é extremamente delicados, na qual Paulo Guedes tentou tirar e muitos deputados não aceitam. No caso da aposentadoria rural e do PBC. Isso aí são questões que pode ser que uma reforma, digamos assim, enxugada, elas possam ainda prevalecer, mas descredibiliza toda a primeira proposta que Paulo Guedes tinha colocado. Então, assim, Bolsonaro, nesse exato momento que foi dado, ele não tem os 308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Se fala dentro do Palácio, em Brasília, que Bolsonaro no máximo tem 75 votos, muito aquém daquilo que ele falava que tinha. E a medida provisória no Congresso, ele tem umas lá, a famosa MP 870, aquela da redução dos ministérios. E caso não for aprovada, porque ela está se caducando, ela volta para os 29 ministérios. Acho que os deputados irão aprovar ela, até porque existem dois novos ministérios que serão criados e esse acordo o Bolsonaro ficou com os parlamentares, da Câmara, para a famosa redistribuição de cargos, Porque Bolsonaro, mesmo que fale que ele não é a favor da política velha, que ele é contra, mas ele é uma cria da política velha. E dentro das alterações que é possível que a MP 870 possa sofrer, estará realmente o COAF voltado ao Ministério da Economia, a FUNAI volta para o Ministério da Justiça e as coisas que serão feitas conforme as negociações lá. Bom, e o último efeito que a BCC fala, para mim é a forma crucial, para mim é a decisão final na questão da governabilidade de Bolsonaro, esse efeito que vai ter na manifestação no dia 26. Eu confesso a vocês, não entendo muito o porquê dessa manifestação, porque Bolsonaro é um político, e como político ele tem que se comportar como político, ele tem que aprender a negociar como político, ele tem que poder gerir como político, ele tem que se preocupar com os problemas do país como político. Então, ele e seus seguidores e apoiadores, quando convoca uma manifestação desse porte, ele causa um risco de ter um resultado positivo, mas ao mesmo tempo negativo. Independente se será positivo ou não, isso também não vai melhorar a sua situação. Por um lado, se ele tiver um baixo, digamos, desempenho aí nas ruas, isso mostra que o governo ele perdeu o populismo que ele tinha ganhado nas redes sociais. Caso a multidão for extremamente em peso para a rua, aí ele gera uma crise institucional ainda maior do que já existe.
Sendo que nós precisamos entender que a disputa aí, porque ninguém está em eleição, ninguém está em campanha em eleição. Quem eleva mais pessoas para a rua? No dia 15 foi a questão de um corte, né, dos famosos contingenciamentos de gastos nas redes de universidades federais, que levaram a multidão às ruas, e principalmente o fato do Bolsonaro chamar as pessoas de idiotas, úteis, massa de manobra, que inflamaram mais ainda, que levaram essa quantidade gigantesca para a rua, né? E dando continuidade também, que outro site, País, fala que Bolsonaro, além de não ter base, ele aposta nas ruas, como eu acabei de falar para vocês, que é uma forma extremamente perigosa. Por quê? Porque se você não tem base dentro do Congresso, você buscar a base na rua, na qual essas pessoas votaram esses deputados e senadores para os representar, você também está ferindo o direito constitucional de pessoas que votaram naqueles candidatos para os representarem. Então, quando o Bolsonaro, ele lá no Rio de Janeiro, esse discurso que ele fez lá, né, onde estavam os empresários, nessa Confederação Nacional das Empresas do Rio de Janeiro, ele fala da antiga política, mas ao mesmo tempo ele se contradiz, né? Se a Câmara e o Senado têm propostas melhores que a nossa, que põe em votação, né? Isso ele deixou naquela hora que ele fala, né? Criando um clima meio chato em relação ao Executivo e o Legislativo. Só que à tarde, porque Bolsonaro parece que tem dupla personalidade, ele volta a falar e diz assim, lá justamente em outro evento onde ele estava. Nós valorizamos, sim, o parlamento brasileiro. Quem vai ser e quem vai dar a palavra final nesta questão da Previdência é o Congresso. Então ele deixa bem claro isso. Ou seja, essa questão de você governar por redes sociais é muito perigoso. Digamos que Bolsonaro quer ser a la Trump, mas os Estados Unidos é um país rico e tem dinheiro para sofrer um abalo econômico, né, na questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas o Brasil não. A gente precisava agora realmente era de uma pessoa comprometida com os problemas do país, buscando recursos, evitando corte em áreas necessárias, porque também teve um corte gigantesco aí que Sérgio Moro não quis falar sobre, né, o corte da segurança, pessoal. Se vocês aí pesquisar, porque é tão grave quanto o corte da educação, viu? Principalmente o Brasil, que é um país muito carente em questão de segurança pública. Então, ao meu ver, essa questão, não é, da popularidade mandatária do presidente, ela lembra muito aquela retórica lá do Fernando Collor. Os mais velhos com certeza devem lembrar aí quando o Fernando Collor estava envolvido com alguns escândalos, o país não estava andando, e ele pediu que a massa dele, que votou em peso, fosse às ruas de verde e amarelo para dar o apoio, e a galera saiu de preto, e semanas depois o movimento dos caras pintados foi decisivo para o processo de impeachment do Collor. A gente nota que Bolsonaro parece que caminha, até porque a aprovação deles lá caminha dentro da casa dos 30. E assim, eu não acredito que o brasileiro, que por mais fanático que seja em questão do seu político, ele seja a favor de um país que não vai andar, que não vai crescer, que não vai resolver os problemas por causa de uma figura pública, de causa de uma ideologia. O bolsonarismo é tão letal quanto o lulismo, sendo que existe sim uma diferença muito grande. No período do Lula, houve sim um certo crescimento, houve sim uma certa liderança, houve uma negociação entre os poderes, houve uma harmonia. Com o Bolsonaro, em menos de 5 meses, pessoal, isso desandou, entendeu? Isso praticamente deixou a situação no país ainda mais agravada, que a gente pode entrar agora em depressão, e não só em recessão. E se entrarmos em depressão, a situação econômica e financeira das pessoas do Brasil se tornará pior do que já está. Fora que a Receita Federal está criando uma equipe especial para cuidar do caso do Flávio Bolsonaro, esse envolvimento com o filho dele, esse enriquecimento ilícito, né? Essa forma exorbitante dele ganhar dinheiro com o setor imobiliário, principalmente num período aonde, né, o setor imobiliário estava em crise. Para Flávio Bolsonaro não houve crise, ele estava lá faturando, ganhando, comprando barato e vendendo caro, superfaturando essas vendas, entendeu? Então isso acaba manchando a imagem mais do governo. Aí, pessoas que estão buscando a sensatez em questão de que essas manifestações são totalmente equívocas, né, não benéficas à harmonia dos poderes, o MBL
com a figura do deputado Kim Kataguiri, ele disse que está sendo atacado pelo fato de não aderir às manifestações. Claro, a gente tem que entender o porquê deles não irem, até porque não existe uma pauta. Quando o MBL foi para as ruas, havia sim um motivo da população do impeachment da Dilma. E agora, o que é que vão reivindicar? A baderna com a babúdia? Ou será que realmente querem uma possível guerra civil? Lembro que quando o Lula, né, disputava as eleições, o pessoal mais velho, né, era criança, falava que se o Lula ganhasse, o Brasil entraria numa guerra civil. O Lula entrou, teve 2 mandatos, colocou Dilma, que teve 1 mandato e meio, e nós não entramos em guerra civil. Mas qual é o risco com essa figura maluca de Bolsonaro, o Brasil entrar pela primeira vez em uma guerra civil, na era moderna, pelo simples fato dele gerar o caos, dele colocar o povo contra o povo. Nenhuma pessoa em sã consciência votaria numa figura dessa, que 30 anos esteve na política velha, se aproveitando nas benéficas, que colocou 3 filhos na política, que enricaram dentro da política. Enricaram, porque o salário de Bolsonaro como soldado no exército não levaria a fortuna que esta família tem, meu povo. Acordem para a realidade, reflitam, agora estou igual a Janaína Pascoal. Reflitam, pelo amor de Deus, só pedimos o mínimo disso. Então você nota que foi um erro sim, colocá-lo, mas o erro maior é não reconhecer este erro. E tem muitos que estão reconhecendo o erro, pessoal. O Lobão foi um, o MBL foi outro, entendeu? N pessoas que apoiavam o dono da Riachuelo, o dono da Havan deu uma colada insatisfeito também. Muitas pessoas, porque na verdade elas não queriam a gestão antiga do PT, mas apostavam em Bolsonaro por ele ser diferente, ou ele ter dito que era diferente, que era uma nova política. Derrubou a política velha, mas não trouxe algo para substituir. Quem ficou no lugar da política velha? Essa bagunça aí, essa balbúrdia no Congresso? Abraham Weintraub fala que as universidades havia balbúrdia. Se você olha para Brasília, o que é que tem lá? Então, essa questão do Kim Kataguiri, ele diz que os movimentos que os atacam, ou seja, são movimentos conhecidos até pelas pessoas, né, como Direita São Paulo, Juntos pela Pátria e o Movimento Brasil Conservador. Então, o que acontece durante essa semana toda? Um caldeirão de incerteza, gerando um aumento no danado do dólar, gerando uma desconfiança maior por parte dos mercados financeiros em relação ao Brasil e principalmente ao presidente, e uma instabilidade, né, de segurança, porque ninguém sabe o que vai gerar essas manifestações daqui para frente. Existem manifestações pré-agendadas para outros atos, e de paraquedas caiu essa no domingo, dia 26, porque Bolsonaro, ao compartilhar aquela carta de maluco, ao falar que o Brasil é ingovernável, gerou mais um caos. E engraçado é que agora todo governo tem um núcleo de manifestação, de protesto para ele chamar de seu. O PT tinha o MST e o Bolsonaro tem os caminhoneiros. Incrível, né? Então, tanto que ele falava que o outro lado usava as pessoas como massa de manobra, Bolsonaro está usando essas pessoas, apoiadores dele, como massa de manobra. Se você estiver vendo esse vídeo, você está sendo utilizado por Bolsonaro como massa de manobra. Mas aqui no vídeo eu não vim para dizer para você não ir à manifestação, ou seja, contra. Eu quero que você vá. Sim, quero que você vá. Eu quero que você vá lá na manifestação, que levante uma bandeira e me diga o que é que você está reivindicando. Você quer o quê? Fechamento do Congresso? Você quer o quê? O fechamento do Judiciário? Você quer tornar Bolsonaro o quê? Imperador? Rei? Ditador? Você escolhe o que você quer. Se você não pensar no bem no Brasil, no bem no seu país, você vai lá e faça. Isso é uma democracia. Mas é o correto que se vá e reivindica aquilo que pode ser realmente benéfico para a população no todo. E nesse exato momento o Bolsonaro não está sendo benéfico para o Brasil todo. Então a decisão cabe a vocês realmente ver o que o Brasil precisa. O Brasil precisa dessa política bagunçada ou precisa de um líder que possa colocar o Brasil nos trilhos?
Porque muitas pessoas não caíram no papo daquele pastor Condolês, lá na França, que tem uma igreja lá, e dizer que Bolsonaro é um ungido enviado de Deus para governar o Brasil, se no qual ele não está fazendo isso e sim bagunçando mais a nossa política, a nossa economia, o nosso país como um todo. No mais, galera, valeu, um abraço e até a próxima. É fake news isso daí, tá ok?